Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Núbia, eu vou dar início então à nossa aula dessa semana e da semana que vem de prática de leitura, tá? A nossa aula 25 e 26. Na aula 25, nós vamos começar com entendendo a organização textual do gênero conto. Leia o texto abaixo, observando a estrutura e os elementos narrativos deste pequeno conto e responda às questões que se seguem. Então, o nosso texto ainda é o mesmo, o texto vocês já conhecem, né? Nós estamos estudando várias fases desse texto, né? Várias partes, né? Entendendo mesmo como que é uma organização de um texto. Então, aqui a gente tem separadinho, ó, título, depois a situação inicial, que é no primeiro parágrafo, a complicação ou conflito gerador, aonde foi gerado o conflito, né, a complicação no texto, o clímax, né, que é aquele ponto mais alto, né, e depois o desfecho, como terminou essa história, tá bom? Então, vocês vão ler o texto e responder as perguntinhas a seguir. 1. Quanto ao personagem que conta a história, trata-se de um narrador personagem, que é quem participa da história, ou um narrador observador, que é onisciente, é o que observa, o que conta o que passou com os outros personagens. Identifique uma frase em que explique isto. Então, vocês vão me dizer qual é o narrador, se ele é personagem ou se ele é observador, e um trechinho do texto que explique essa conclusão que vocês chegaram, ok? Quem são os personagens? Que palavras ou expressões indicam quando aconteceu a história? Em que lugar os fatos aconteceram? Qual é a situação inicial da história? Olha lá, situação inicial. Então, façam para mim um resuminho. Qual é a situação inicial? Em que momento essa situação se complica e por quê? Então, olha a complicação. Então, que momento que complica? Quando começou o quê, né? E por que a situação se complica? O que deixou o personagem principal triste, né? Teve um acontecimento que deixou o personagem principal triste. Que acontecimento foi esse? Como o narrador termina sua história? Então, qual é o desfecho, né? Como que ele termina a historinha do texto Histórias para o Rei, né? A historinha, nós já trabalhamos acho que umas 3 aulas, né? Com esse texto, então o texto é o mesmo, vocês já conhecem bem o texto. Qualquer dúvida, façam a leitura novamente, ok? Essa então é a nossa aula 25. A nossa aula 26, vocês vão fazer o seguinte. Se você pudesse recontar essa história, como você faria para que ela tivesse uma linguagem mais atual? Uma linguagem do nosso dia a dia agora, de atualmente. Como que vocês contariam para mim? Então, nós temos 2 parágrafos separados e abaixo eu quero que vocês escrevam, né, esses parágrafos com uma outra linguagem, né, com o mesmo significado, mas usando outras palavras, né, da nossa linguagem mais atual, ok? Então, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, né, estou à disposição de vocês no WhatsApp. É a nossa aula 25 para uma semana, aula 26 para outra semana, mas se vocês quiserem fazer, né, tem alunos que preferem já fazer tudo de uma vez, não tem problema, tá bom? Fiquem com Deus então e até a próxima aula. Tchau, tchau!